Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos comentando a Santa Liturgia do dia 7 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Mas quero antes recordar algumas coisas, alguns eventos importantes que estão acontecendo na nossa diocese. Em primeiro lugar, a ordenação de um diácono transitório. Transitório significa que fica diácono durante um tempo até ser ordenado sacerdote, e é o Igor de Madre de Deus. E um diácono permanente vai ser ordenado, um homem casado que será diácono pelo resto da vida, prestando serviço na sua paróquia, que é Santa Marcelina, em São Sebastião do Passé. Ainda quero lembrar e pedir suas orações, porque do dia 8 ao dia 12 de fevereiro, de segunda a sexta, os padres da Diocese de Camaçari vão fazer o próprio retiro anual, lá no CTL, sendo pregador o bispo de Paulo Afonso, Dom Guido. Então peço suas orações para invocar a graça e a misericórdia de Deus para que este grupo de padres que está trabalhando nas diversas paróquias e comunidades possa ser fortalecido e revigorado para que possamos enfrentar tantos desafios que vão aparecendo à nossa frente para sempre mais dar glória a Jesus. E comentando a liturgia deste domingo, eu quero recordar que a primeira leitura é tirada do livro de Jó. Vocês lembram que Jó era um homem muito piedoso, muito amante de Deus e muito bem-sucedido na vida. Tinha 7 filhos e 3 filhas e tinha também muitos bens e camelos e ovelhas e tantas coisas. Mas quando Deus permitiu a Satã uma palavra comentando sobre Jó, como para mostrar como ele era um homem fiel, Satã lhe disse: mas ponha ele à prova e vai ver que ele vai te rejeitar. E então Jó perdeu tudo. O trecho que é lido no Evangelho de hoje, ele vai dizer assim: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Tive por ganho meses de decepção e coube-me noites de sofrimento. Meus dias se consomem sem esperança. É claro, um momento em que ele foi abatido, digamos assim, por esta inveja do demônio que pediu a permissão a Deus para colocá-lo à prova. Nós sabemos a história. Jó permaneceu fiel até o fim e recuperou todos os bens, inclusive 10 filhos, etc, etc. E voltou a ser um homem abençoado com abundância por Deus, por causa da sua grande fidelidade. E eu gostaria agora de recordar o Salmo 146, porque muitas vezes nós nos encontramos na condição de Jó, dizendo que vivemos tempos de decepção, noites de sofrimento, etc. E necessitamos de recordar este salmo que nos faz dizer assim: ele conforta os corações despedaçados, ele enfaixa suas feridas, o Senhor Deus é o amparo dos humildes. Nós também necessitamos de ter esta fé e esta esperança, contando no Senhor, quando por acaso durante algum tempo devemos enfrentar problemas mais dificultosos, mais complicados, mas na realidade não devemos perder a esperança de que o Senhor nos ama, nos acompanha e certamente Ele tem o poder de curar as feridas e de nos reerguer quando estamos caídos. Mas gostaria de comentar agora o Evangelho, porque o Evangelho fala de Jesus que com Tiago, João e Pedro entram na casa de Pedro, onde estava a sogra. E a sogra de Pedro estava com febre. E Jesus segurou a mão dela, a febre passou e ela ficou boa.
E, diz o Evangelho, ela passou a servi-los. E podemos compreender o que isto significa, o que quer dizer no concreto. Deve ter arrumado as cadeiras e a mesa. Senta aqui, Senhor, você senta aqui. E depois deve ter corrido atrás de alguma coisa para beber, de alguma coisa para comer, preparou um lanche, passou a servi-los, serviu coisa... um lanche, com certeza. E então, o que é que nós percebemos? Um relacionamento com Jesus de familiaridade, como acontece em casa, em família. E então, todos ali sentados ao redor de uma mesa, conversando do quê? De banalidades? Jamais. Com Jesus sempre a conversa devia ser sobre o reino de Deus e sobre a facilidade de acolher as pessoas que estão passando necessidades e a necessidade de ter misericórdia para poder reencontrar a paz na nossa convivência. Em suma, certamente um relacionamento com Deus feito de familiaridade, mas carregada desta riqueza pela presença de Jesus. Depois, o Evangelho continua dizendo: a cidade inteira se reuniu em frente da casa de Pedro. E a cidade inteira. E apresentavam a Jesus todos os doentes, etc, etc. E Jesus curou a muitos e expulsou os espíritos maus de muitas pessoas. Depois continua o Evangelho. De madrugada, Jesus se levantou. Mas se Jesus se levantou de madrugada, quer dizer que ele estava dormindo. Aonde? Mas é claro, na casa de Pedro, onde estava lá a sogra. Provavelmente estava lá também alguns outros convidados. E, quer dizer, mais uma vez podemos pensar que Jesus estendeu uma esteira para ali deitar e descansar o corpo depois de tanta atividade. E de madrugada Jesus se levantou, que é mais um sinal de que Ele, o Senhor, Jesus, o Filho de Deus, o Deus conosco, partilha a nossa condição humana nas questões mais simples. Senta à mesa para tomar um lanche conosco e deita para descansar o corpo ao lado de outros que estavam cansados e naquela casa devem ter dormido naquela noite. E foi rezar depois num lugar deserto. Simão e os companheiros foram à procura dele e disseram a Jesus: todos estão te procurando. Que coisa bonita! Nós também estamos aqui porque estamos procurando o Senhor e queremos estabelecer relacionamentos de uma verdadeira familiaridade com Ele. E quando entramos efetivamente nesta facilidade de relacionamento como alguém da família, então temos a liberdade para apresentar um problema, para partilhar uma alegria, para apresentar um amigo e dizer: ele também está querendo conhecer o Senhor, porque necessita também da sua misericórdia. E então podemos compreender as palavras de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: pregar o Evangelho para mim é uma necessidade. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Por quê? Porque é tão grande o dom que recebo de Jesus Cristo que eu não posso guardá-lo somente para mim. Ele explode dentro do meu coração para que eu o comunique a outras pessoas. E assim São Paulo se tornou um grande apóstolo missionário, mas nós também somos chamados a sermos missionários nos dias de hoje. Talvez não indo nos lugares mais afastados deste mundo, mas dentro dos nossos ambientes, viver com um ardor, dentro do coração, um ardor de missionários, um espírito semelhante àquele de São Paulo. Te abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.